Hoje nós vamos falar sobre o tema atributos de Deus. Fala comigo, atributos. Atributo não é nada mais, nada menos do que uma característica que descreve, de algumas maneiras, a essência do Deus que nós servimos. Eu gostaria de te dar uma sugestão. Quem está escutando, diga amém. O irmão que está dormindo do lado fala, acorda, irmão, tem misericórdia. Dorme em casa, tem misericórdia. Que esta noite não seja só mais uma noite para você. Não seja só mais um dia de domingo, eu não tinha nada para fazer, eu vim para a igreja. Não. Que hoje verdadeiramente seja um divisor de águas nas nossas vidas. Amém, irmãos? Por que eu te falo isso? A Bíblia nos fala que à medida que nós cremos, nós recebemos. E você sabe por que muitas vezes nós vivemos tão rasa, servindo a Deus, ainda está cortando aqui, servindo a Deus, mas de uma forma rasa, experimentando muito pouco do Deus que nós servimos, justamente porque nós não priorizamos e tiramos tudo de um momento como esse. Então que nesta noite, obrigado Otávio, que nesta noite, eu e você, possamos ter um entendimento, a consciência, a fé, de que não é mais uma noite, essa é a noite da virada na minha vida. Não tem como, irmão, a não ser que eu fatie o meu Deus e ponha uma intensidade, mas quando você chega diante de Deus, com uma fé, com um entendimento, com uma crença, com a convicção que aquela mulher que 12 anos padecia de uma enfermidade, ela falou, quando eu estiver na presença dEle, e somente tocar nas vestes, eu serei curada. E ela foi instantaneamente, quem conhece a história, diga amém, e Jesus parou toda a caravana de gente, e chamou a atenção para o que eu estou te falando. Não transforme um encontro com o seu Deus, não transforme a sua crença, a sua fé, a sua convicção em somente mais um. Vai ser mais um se você aceitar ser mais um. Mas nesta noite, se você falar, não, eu recebo, eu creio, eu seguro, eu estou diante daquele Criador dos céus e da terra, vou te mostrar. Então faça valer, fala para o irmão do lado, irmão, faça valer o seu tempo nesta noite. Faça valer a sua fé nesta noite, em nome de Jesus. Faça valer, não perca o foco, não tire a sua atenção. Quero de maneira muito rápida trazer a palavra do Senhor, confirmando que atributos é característica. Falando de atributos, são características do nosso Deus. E uma coisa eu quero que você grave e entenda nesta noite. É impossível separar Deus dos seus atributos, das suas características, não tem como. Deus é Deus, você crendo ou não, no céu, na terra, debaixo da terra, no meio do fogo, da fornalha, do vento, da tempestade, Deus é Deus, e os seus atributos, a sua essência não vai mudar. Quanto mais eu e você entendermos isso e crermos e confiarmos, eu quero nesta noite tentar, como se fala, colocar de uma maneira muito clara, explanar quem Deus é. Eu quero começar perguntando nesta noite, quem é o Deus que você serve? É um Deus que atua quando Ele tem boa vontade, quando Ele acha que deve, quando você faz o que é certo? Ou Deus é Deus independente do momento que você vive, independente da situação que você encontra, independente da crise, do problema, da chateação, da frustração, do vento forte, da tempestade? Quem é Deus? Comece nesta noite. Daqui mais uma hora nós estamos todo mundo em casa. E a diferença vai ser só mais uma noite que você veio, ou que você voltou para casa, resgatando sonhos, expectativa, convicção e fé, trazendo de volta aquela perspectiva do dia de amanhã, do melhor por vir na sua vida. Quantas vezes nós perdemos diante de Deus tanta coisa boa, porque você segura. Quem teve ontem, só falando ontem, que foi tremendo o que Deus tem feito nos acampamentos,
que esse ano nós começamos, né? Até então a gente fazia muito pouco. Os acampamento kids dos adolescentes e dos jovens. Ontem eu tive lá à noite, a Lia foi hoje pela manhã. Irmão, é igual na multidão, que Jesus parou e chamou atenção por uma pessoa e tantos passou de largo. Porque se você não entender a oportunidade que você tem diante de Deus, que é você e Ele. Mas eu creio que muitos nesta manhã, em especial na chácara, entenderam. Poucos, alguns que eu conversei, falou, pastor, até agora eu estou meio impactado com aquilo que aconteceu nesta manhã. Aí eu entendo, eu vejo, quanto mais nós nos abrimos, quanto mais Deus vem, mais a nossa vida é impactada, mais nós somos transformados. Então, nesta noite, faça valer. Quem está comigo ainda, diga amém, irmão. Faça valer. Se tem um tempo que nós precisamos de Deus, esse tempo, para mim, se chama hoje. É só você olhar em volta, talvez dentro da sua própria casa, ou na vizinhança. Se tem um tempo que nós precisamos de Deus, é agora. Porque não tem visto tanta dor, tanto sofrimento de pessoas, em todos os sentidos. E a resposta para muitas das dores e sofrimento que nós muitas vezes nos envolvemos, ou participamos, ou vemos, está em Deus. Quem está me escutando, diga amém. O consolo está em Deus. Uma perspectiva de vida melhor está em Deus. Se tem um tempo de tanto desespero, pessoas perdidas, sem rumo, irmão, está terrível, não faz sentido. Então, se tem um tempo que nós precisamos de Deus, esse tempo se chama hoje. Nós temos o privilégio de viver num momento onde nós podemos ver na prática Deus agindo. É assim que funciona. Não tem lugar, já que vai estar, o trem está ruim para algumas pessoas, não tem melhor lugar para estar do que lá no fundo do poço. Como assim, pastor? Já está ruim mesmo? Então que vai lá para o fundo do poço. Você sabe por quê? Porque quando você está no fundo do poço, não vou perguntar para não ofender ninguém, tem gente que só está ali, um pezinho dentro, só o pescoço ainda está respirando, tem outros que estão lá embaixo, porque quando você está lá embaixo no fundo do poço, e alguns de nós em áreas estamos lá embaixo no fundo do poço, só tem uma saída para você, é subir, porque já está lá embaixo. Por isso que não tem lugar melhor para você provar o seu Deus. Se você está na prova de alguma área nesta noite, seja física, seja emocional, seja financeira, seja conjugal, seja trabalho, não sei. Você está na prova? Fala, Deus, tem que provar mais, então desce mais um pouco aqui para chegar lá embaixo. Porque isso só tem um lugar para ir, subir. E quando você subir, experimentando o que eu estou te falando, eu já tive algumas vezes lá embaixo, lá no fundo, é tremendo. Aí você vê o Deus que nós servimos, os seus atributos, a sua essência, agindo a meu e seu favor. Então, tem muitas pessoas em guerras, confusões, tem tanto em volta de nós, tanto medo, tanta incerteza, e a diferença, aquilo que vai fazer a diferença em momentos como esse, escuta, de confusão, de guerra, de crise, de lutas, de provas, de doenças, de enfermidade, de necessidade, a diferença vai estar em você conhecer ao Deus que você serve. Quanto está comigo, diga amém, irmão. Muitas vezes nós estamos no mundo, nós passamos o que todos passam, mas a diferença está, não é no passar, é como passar. Quem está me escutando, diga amém. É assim que funciona. As pessoas confundem, você está num mundo contaminado com tudo quanto é tipo de coisa que não presta. Mas a diferença, Deus não nos promete, você não passa por isso, pelo contrário, nós passamos, nós somos provados. A diferença está em como passar. E nós só vamos passar bem pela prova, pela crise, aproveitar o fundo do poço para experimentar os atributos, a essência de Deus, quando nós conhecemos o Deus que nós servimos. Escuta, o Deus que eu e você servimos, se eu estou no fundo do poço, você sabe onde Ele está, irmão?
Quem sugere? Onde Ele está quando eu estou lá no fundo do poço? Está junto comigo e com você. A Bíblia fala que o mesmo Espírito que tirou Jesus da morte, traduzindo, Jesus como homem estava morto, sepultado como todo defunto é feito, sepulta. E por si só, como homem ele não teria condição, mas Deus interviu. A essência de Deus, mesmo para aquilo que é impossível, eu estou com você. Diz a Bíblia, o mesmo Espírito que tirou Jesus e o colocou no lugar de honra, que mais nunca, nenhum de nós precisamos nos submeter de novo ao pecado ou ao jugo do pecado. Esse mesmo Espírito está na onde, irmão? Em nós, disponível para aqueles que conhecem e que não abrem mão do atributo, da essência de quem Deus é. A Bíblia fala várias coisas, vou mencionar só algumas. Você ainda está me escutando? Diga amém. Quem é Deus? Claro, lógico, Deus é o Deus onisciente, que fala que Ele tem todo o conhecimento, conhece todas as coisas. A Bíblia fala que Ele é Deus onipotente, amém, irmãos? Que fala sobre, traduzindo, Ele faz o que Ele quer, a hora que quer, a hora que Ele bem entende, sem pedir permissão para ninguém. E Ele é onipresente, que também fala sobre, Ele tem a condição de estar em todo lugar ao mesmo tempo, sem fazer diferença, sem precisar ter falha em algo para estar em algo diferente. Isso é o Deus. A Bíblia fala que Ele é eterno, que Ele é único, que não há outro. Quantos creem comigo, diga amém. A Bíblia fala que Ele é o Criador de todas as coisas, só lê Gênesis. Quantos creem que Ele é o Criador de todas as coisas, diga amém. Inclusive, Ele fez eu e você. Isso a Bíblia fala, Ele é. Se Ele fez, eu já orei várias vezes, Senhor, o Senhor me fez. O Senhor sabe exatamente o que eu sou. Então, se está errado, conserta, porque Deus sabe o que Ele fez. E Ele pode consertar aquilo que está errado. É somente você crer em quem Ele é. É somente você declarar com convicção, eu estou diante daquele que pode fazer aquilo que eu preciso. Isso é a Bíblia. A Bíblia fala que Ele é a fonte de todas as coisas, inclusive da vida. Salmo 36, versículo 9, vou só mencionar. A Bíblia fala que Ele não muda. Quantos podem falar amém para isso? Amém. Eu e você mudamos. Se nós estamos bem, felizes, alegres, glória a Deus. Agora, se nós levantamos com o pé esquerdo, como falam os outros, não pergunta não. Porque senão, o coice come. Mas Deus não é assim. Fala para o irmão do lado. A essência de Deus nunca vai mudar, irmão. Não vai mudar, Ele não muda. Isso está em Tiago 1,17. Ele não muda conforme as sombras inconstantes, a palavra de Deus fala. Mas vou seguir adiante. Ele fala que Ele é presente em tudo. Tudo começa nele e tudo termina nele, isso é a Bíblia. A Bíblia fala que Ele não nos abandona. Quero ler aqui para você entender. Salmo 139, versículo 7, 8 e 9. Olha comigo aqui, se você tem a Bíblia, é importante você gravar, senão acompanha no telão. Para onde poderei eu, o salmista fala, escapar do Teu Espírito, da Tua presença? Para onde eu posso fugir da Tua presença? Continua ele. Se eu subir no céu, o Senhor está lá. Se eu fizer a minha cama dentro de uma sepultura, o que a Bíblia fala? Estou te falando, irmão. Jesus experimentou, está lá dentro. Eu estou junto, através do Espírito Santo, estou lá. Se eu subir com asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Traduzindo, Deus está presente e Ele está conosco aonde nós estamos. Porque se você entender assim, fica mais fácil. Se você entender assim, você vai aproveitar cada momento da sua vida, inclusive os momentos de prova, de dor.
Mas eu creio nesta noite que Deus tem nos chamado para uma autoavaliação e de maneira muito clara tem nos perguntado aonde Ele está nas nossas vidas, aonde Deus tem estado na sua vida, não hoje à noite num culto, mas amanhã, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, sei lá, ou depois você vai embora, aonde Deus está nas suas redes sociais, aí complicou, né? Onde Deus está? Onde está a essência de Deus? A Bíblia fala que nós somos feitos à imagem e semelhança para espelhar quem Ele é. Aonde Ele está? Quero que você avalie isso. Você muito direto, aonde Deus está? Ele está em primeiro lugar na sua vida? Ou se você fizer a escala de valores, Ele está lá embaixo da lista? Quero te trazer uma boa notícia, mais uma esta noite. Quem está aberto, diga amém. A boa notícia é, mesmo eu e você, não sendo fiel a Deus e a sua palavra e aos princípios da palavra, escuta, mesmo nós não sendo fiel, Ele permanece fiel. Se você entender isso, você não vai deixar culpa, acusação, condenação de tirar você do ambiente de conserto. Não estou falando que vale tudo, não. Estou te falando que o Deus que eu e você servimos faz parte de quem Ele é. Ele está pronto para agir na sua vida nesta noite. Se você reconhecer Senhor como aquele filho pródigo, estou aqui no meio dos porcos comendo lavagem. Me perdoa porque eu errei. Ele estava lá junto. Então vem cá. É assim comigo e com você. Isso faz parte do Deus que nós servimos. Você crê nisso, irmãos? Diga amém. Então grava isso. Aproveite uma noite como essa. Aproveite estar num grupo de conexão. Aproveite estar no acampamento. Aproveite estar envolvido em algo que conecta você ao corpo. Não pensa, não, é só meia dúzia. Não interessa. Os discípulos experimentaram, 2 discípulos de Jesus, um ambiente onde ele falou, não vamos nem embora, vamos armar uma tenda, porque não interessa, quando você está na presença de Deus, e você crê que Ele é o Criador de todas as coisas, tudo começa nele, você vai perder a chance? Não. Algumas chaves que eu quero trazer para você, que crê no Deus, que é fiel, que não falha, que está pronto para receber eu e você de volta. A chave, uma delas principais, olha para Deus, não tire os seus olhos dele. Quantos estão me escutando? Diga amém. Na crise, na luta, na prova, na dificuldade, num diagnóstico ruim. Como eu conversei com um casal nesta manhã que recebeu um diagnóstico ruim, eu falei, olha para Deus. Ele é a fonte, Ele é a resposta. Eu não entendo o porquê, mas Ele sabe. Ele usa todas as coisas para o bem, diz a Bíblia. De quem, irmão? De quem o ama. De quem sabe que é nele que começa todas as coisas. Então a chave, não tire os olhos de Deus. Mas pastor, está muito difícil. Não tire os olhos de Deus. E a figura muito clara disso, quando Pedro anda sobre as águas, no meio da tempestade, Jesus fala com ele, todo mundo abismado ali, Jesus andando sobre as águas. Ele fala, não, então é o Senhor, eu identifiquei a voz, então fala para mim. E ele foi, Jesus falou, então vem Pedro. E Pedro foi embora. Pedro fez o impossível, venceu todas as leis da física, do entendimento, do conhecimento humano. Mas de repente ele tirou os olhos de Jesus. A chave é não tira os olhos de Jesus. Está feia a coisa? Olha para Jesus. Está quente a chapa? Olha para Jesus. Está sobrando dinheiro e recurso? Me procura. Que aí nós vamos fazer umas viagens juntas. Mas olha para Jesus. Não tira seus olhos dele. É a chave que vai fazer você conhecer, vai te colocar na posição de alguém que conhece. Ele é a fonte de todas as coisas. Amém? É uma chave. Outra chave é conhecer o que eu estou te falando. Ele. Porque quando você conhece a Deus, você sabe que Ele não vai brincar com você. Ele não vai fazer você passar algo que você não vai tirar proveito,
no meio daquela situação, mesmo que seja uma chapa quente, desculpa a expressão. Mesmo que seja um diagnóstico inesperado. Mesmo que seja uma luta, situação injusta. Aprenda a conhecer quem Deus é. Olha aqui Mateus 22, versículo 29. Desse contexto de conhecer. Errais, Jesus fala. Por quê? Porque nós não conhecemos a Escritura e nem o que, irmão? O atributo do Deus que você serve, que é o poder soberano sobre todas as coisas. Você conhece o seu direito como filho de Deus? Você conhece o seu direito em fazer parte de um reino que tem um rei absoluto e soberano, que tem poder para fazer todas as coisas, que Jesus fala, você erra, você tem um prejuízo grande, quando você não conhece de verdade quem é o seu Deus. E nesta noite eu quero abrir o seu entendimento, para você na sua segunda-feira, hora que tiver uma contrariedade, uma chateação, uma tristeza, você escolher, eu conheço o meu Deus, Ele é justo, Ele é soberano, e Ele não vai falhar comigo. Se eu estou passando por essa situação, porque Ele tem algo para me ensinar, eu vou aprender, e vou estar melhor do outro lado que eu estou agora. É assim que funciona. Essa é mais uma chave. Mais uma chave, aprenda a depender de Deus. Irmão, e não é fácil aprender a depender de Deus. É fácil quando tudo está bem. Mas quando você é colocado à prova na dependência de Deus, não tem, que todos viram as costas para você, não é brincadeira, mas aprenda a depender de Deus. E depender é nada mais, nada menos. Quem ainda está me escutando, igreja, diga amém. É reconhecer, o que é depender? Grava aí, é reconhecer que não somos nada, traduzindo, depender é isso. Senhor, achei que eu era alguma coisa, mas não sou é nada. Mas você sabe que Deus, pelo seu infinito amor, Ele te torna tudo. Isso é depender. Eu não sou nada, não tenho condição da modo do outro, sou um zero à esquerda. Mas em Deus, isso é depender. Eu sei que eu não sou, mas nele, a Bíblia fala, eu quero que você leia comigo, Filipenses capítulo 4, versículo 13. O que Paulo escreve aos irmãos de Filipe? Tudo, Filipenses 4, 13. O que está escrito? Tudo. Isso é aprender a depender de Deus. Quantas vezes, se não foi diferente quando nós implantamos essa obra aqui nesta região, você não tem dinheiro nem para sair de onde você está, ainda mais vai vir para cá. Eu falei, e tem mais outras coisas, além de não ter dinheiro, ainda tem isso aqui ainda para resolver. Isso eu sei, eu não tenho nada, eu não sou capaz. Mas uma coisa eu sei, que no meu Deus tudo é possível. E você está experimentando parte daquilo que nós temos gravado em nosso coração e mente, aqueles que estão perto de mim. Aprenda a depender de Deus. Não é sobre nós, não é o que nós temos, mas é sobre Ele, que quando nós abrimos, age através de nós. Então que nesta noite, mais essa chave seja guardada. Mas uma chave é colocar Deus, como eu disse, no lugar que Ele pertence. Essa é uma chave, que Deus esteja no lugar que Ele pertence nas nossas vidas, e não desclassificado, rejeitado. Fazer dEle a sua prioridade. Deus é a sua prioridade, irmão? Ou só quando você precisa, como se Ele trabalhasse para mim, para você? Vou repetir. Deus vai ser Deus, você crendo ou não. Mas faz muita diferença quando você entender que Ele, no lugar dEle, na sua vida, vai te colocar numa posição muito boa, muito confortável. É o que Davi experimentou diante de Golias. Davi não estava ali porque Davi era o cara, pelo contrário, era um garoto, levando recado e comida para os seus irmãos que estavam no exército, um agrado do pai. Mas ele sabia
que ele poderia depender de Deus, e ele sabia que Deus estava no lugar dele, na sua vida, tanto que ele chegou para o filisteu e falou: quem é você, gigante, incircunciso, aquele que Deus não tem aliança com você? Porque na minha vida, Ele está no lugar, no trono, no centro, então Ele tem aliança comigo, e nesta noite ainda, nesse dia, Ele vai colocar você no seu lugar, que é no chão, com o pescoço cortado. Isso cumpriu. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Porque é um homem que entendia o lugar de Deus na vida dele, e na hora da crise, da luta, da dificuldade, da prova, ele falou: está certo, você está me olhando com desprezo, mas o desprezado é você, que Deus não está com você, Ele está comigo. Ah, irmão, se nós entendermos isso, coloca Deus. Fica de pé onde você está comigo. Eu quero que nesta noite, igreja, estava ontem no acampamento, conversando com os irmãos, já estava falando com o Wagner Dias. Foi o meu desejo é que cada um de nós possamos chegar diante de Deus como sendo único aquele momento da presença de Deus, porque Ele nos surpreende de todas as formas. E cada dia que você deixa passar, fecha seus olhos, deixa Deus ministrar, eu vou orar. Cada dia que você deixa passar uma oportunidade diante de Deus, você está perdendo algo, e muitas vezes algo que não tem como recuperar. Não porque Ele vai mudar, porque nós somos vasos de tamanho e forma limitado e de tempo limitado. Então que nesta noite nós possamos colocar o nosso Deus no lugar dele. Faz parte de conhecer o atributo de Deus, é conhecer quem Ele é, e não separar a essência de Deus, de quem Ele é. E que nesta noite eu e você possamos de verdade, esse é o meu desejo, cada culto, aos domingos, cada grupo de conexão que você vai, cada acampamento que você participa, cada ensaio de louvor, cada momento de oração, que você está na presença de Deus, escuta, que Ele seja único, que Deus seja o centro da sua atenção. Aí você vai experimentar o que Deus tem para você, as novidades que olhos não viram, ouvidos não ouviu, aquilo que Deus tem programado, preparado e separado para eu e você que o amamos. Muitos de nós vivemos, repito, uma vida rasa, porque nós estamos com experiência, escuta isso, de 20 anos atrás, que experimentamos um arrepiaço da presença de Deus. Estamos presos numa nostalgia do passado, sendo que Deus hoje, Ele está pronto para agir na minha e na sua vida. Se você crê, se você colocá-lo no lugar que lhe é devido, no centro da sua atenção, e você falar: Senhor, eu estou diante do Senhor, a minha reputação fica de lado. Isso foi o que Maria fez, escuta, igreja, julgada, porque na época que Maria estava sentada aos pés de Jesus, e Marta, sua irmã, escuta, foi reclamar porque tinha direito, o lugar da mulher era servir, era para estar bem na fita diante de todos. Nossa, que mulher prendada! Mas ela sabia que ela estava diante da fonte de Jesus. Ela falou: que fique a minha reputação manchada diante dos homens, mas que eu possa receber da fonte, fonte de vida, de cura. Tanto que Jesus falou para Marta: Marta, Marta, você está até com boa intenção, mas a sua irmã escolheu a melhor parte, que foi me colocar como centro de dependência, de ouvido, de atenção, e isso não lhe será tirado. Você entende isso? Que Deus nesta noite me chama e te chama, porque começando hoje, irmão, até nós estávamos conversando ontem, repito, eu e o Wagner, nós só temos uma reunião oficial aos domingos. Está começando eu abrir mais uma de novo. Nós temos as quartas, glória. Por quê?
que seja quem vier, eu estando aqui, e Deus também, glória a Deus, minha esposa vai estar comigo, e muitos irmãos que entendem o que eu estou entendendo. É uma oportunidade de eu estar na presença do meu Deus, e ser mudado, transformado, liberto, livres de anos de terapia, com um encontro com o meu Deus, uma noite na presença de Deus. Então, de olhos fechados, eu vou orar, para que você nesta noite saia daqui convicto do valor que tem estar na presença de Deus, e falar: Senhor, mais nunca, se é que eu tenho vivido desta forma, em alguma forma ou medida, eu quero estar na sua presença, sem ter o entendimento de parte daquilo que foi pregado nesta noite, que é dele que saem todas as coisas, é ele que vai suprir, é ele que vai renovar a sua força, é ele que vai trazer de volta a esperança, é nele que você vence as lutas e a batalha. E mesmo quando você está incapaz de fazer, como num sepulcro, ele vai atuar através do teu espírito, do espírito dele, para nos tirar daquele lugar. Então, que você possa escolher colocar Deus no lugar dele na sua vida, que é o centro. Se você entende assim, entre você e Deus, põe sua mão no seu coração de maneira figurada, entre você e Deus. Fala: Senhor, nesta área da minha vida que me preocupa, que me tira o sono, que tem roubado a minha energia, a minha força, o meu vigor, tem roubado meus sonhos. Tem muita gente boa que não sonha mais, que não acha que você pode conquistar algo, porque você já deixou passar tanta coisa boa e abriu mão. Está lá atrás. Você fala: eu nem tenho mais saúde física para isso. Você fala: não, eu já perdi tantas oportunidades. Não faz isso, irmão. Se você está aqui neste lugar ouvindo a palavra de Deus, se você serve a Deus num estalar de dedos, sua história pode mudar. Quando Deus está no lugar dele na sua vida, você vai experimentar o impossível. Você vai experimentar o milagre da multiplicação, o milagre da cura, o milagre da ressurreição de áreas que estão mortas para você. Esse é o Deus que nós servimos. E lembra, você não separa o atributo de Deus. Ele é Deus que está agindo da mesma forma. Ele só está respeitando o que eu e você cremos, ou o nível da nossa fé, Ele está nos encontrando. Mas se você falar: Senhor, eu quero mais, eu quero aproveitar cada instante, cada momento, com a mão no seu coração, eu vou orar. Pai, em nome de Jesus, eu creio que o Senhor tem nos chamado a atenção. Nós não queremos ser mais do mesmo, mais uma igreja rasa, superficial, perdendo o nosso tempo. Não, nós queremos num plano e num propósito, numa missão do Senhor estabelecida sobre nós, cada um, que a igreja de Jesus, e como corpo, nós vamos ser aquele que o Senhor falou que nós seríamos, que as portas do inferno não vão prevalecer contra nós, como corpo, como a igreja que entende o Deus que serve, que sabe que Ele é um Deus presente, onisciente, onipotente, onipresente, que atua, que está vivo, agindo e movendo em favor do seu povo, e sermos testemunhas como Jó, não de ouvir falar, mas de experimentar a intervenção de Deus nas nossas vidas, e sermos testemunhas vivas do Deus que nós servimos. Manifesta a tua glória, trazendo restauração, trazendo vida, trazendo esperança. Eu peço no meio do teu povo nesta noite, e as pessoas possam olhar para nós, identificar os atributos, a essência de Deus, sendo restaurado nas nossas vidas, e passarmos a ser o que fomos criados para ser, imagem e semelhança do Deus que nós servimos.
fazendo a diferença, sendo luz, sendo sal, impactando, sendo relevante na onde nós trilhamos, em nome de Jesus. A Ti toda a honra e glória desta noite eu oro, abençoando o Teu povo que deseja mais de Ti, no nome santo de Jesus. Quantos recebem a palavra de Deus, diga amém. Quantos reconhecem a presença dEle, aplauda a presença do Senhor. Vamos.